Olha, hoje a gente vai fazer um mergulho numa obra bem particular do século XIX, o Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente entender a proposta dela de verdade, vamos olhar só para a introdução. Porque é justamente ali que toda a metodologia, todo o como do livro é revelado. Vamos pensar numa coisa. E se fosse possível pegar só a parte moral dos evangelhos, sabe, as lições de vida, e apresentar de um jeito que qualquer pessoa, não importa a crença, pudesse olhar e dizer: ok, isso faz sentido. Pois é exatamente essa questão que esse livro tenta resolver. Então, como é que se faz isso? Bom, a ideia de partida é a seguinte: os evangelhos podem ser divididos basicamente em 5 partes. Só que, segundo o autor, tem uma dessas partes que se destaca. Uma parte que seria universal, aceita por todo mundo, sem margem para discussão. E essa divisão é bem simples de entender. De um lado ficam os milagres, as profecias, os dogmas, os atos da vida comum de Jesus, enfim, tudo aquilo que, segundo o livro, acaba gerando controvérsia. E do outro lado, completamente separado e, segundo o autor, inatacável, está o ensino moral. A introdução chega a dizer que, diante desse código moral, a própria incredulidade se curva. A ideia é criar um terreno comum, um ponto de partida para todo mundo. Então, o objetivo fica bem claro, né? A ideia é separar essa parte moral para criar uma espécie de guia prático e universal. O livro chama de um código de proceder, algo que sirva para todas as situações da vida e que, no fim das contas, funcione como um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Mas ok, por que fazer essa separação? Por que dar todo esse trabalho? A justificativa é que a linguagem dos evangelhos muitas vezes dificulta o entendimento. As lições morais acabam se perdendo no meio de tanta coisa. A missão, então, é justamente essa: transformar o que parece obscuro num preceito claro, direto ao ponto. E quais são esses desafios? Bom, o livro aponta alguns. A linguagem é muito alegórica, às vezes meio mística, e os ensinamentos morais estão todos espalhados pelo texto. Aí fica difícil, né? A gente perde a visão de conjunto. A proposta, então, é simples: reunir tudo, organizar, classificar essas máximas para que a lógica delas finalmente apareça. E aqui que entra o elemento que torna essa obra única. A solução para decifrar essas passagens não é mais uma interpretação humana, mais uma opinião. Não. A ajuda, segundo o livro, vem de fora. São instruções ditadas por espíritos, com o propósito de iluminar o texto. E isso, claro, nos leva a um ponto fundamental. Qual é a autoridade por trás desses ensinamentos? Quer dizer, por que dar crédito a eles? A obra argumenta que a sua força não vem de um único profeta, de um único intérprete humano que, claro, poderia errar. Não, a base da autoridade vem de um princípio de verificação bem diferente. Esse princípio é chamado de controle universal do ensino dos espíritos. E a ideia é bem poderosa, pensa só. Um ensinamento não é considerado verdadeiro porque veio de uma única fonte. Não. Ele só ganha status de verdade quando a mesma mensagem surge espontaneamente em vários lugares diferentes do mundo, através de muitos médiuns que não têm nenhuma ligação entre si. É essa concordância que, no fim, dá autenticidade. Esse processo de validação, então, tem critérios bem definidos. Primeiro, as revelações têm que aparecer de forma espontânea, não podem ser uma resposta a uma pergunta direcionada. Segundo, elas precisam vir através de múltiplos médiuns, em lugares diferentes, com pessoas que nem se conhecem. E terceiro, que é o mais importante de tudo, a essência, o núcleo da mensagem tem que bater, tem que ser a mesma em todas elas. E olha, tem uma citação na própria introdução que amarra essa ideia de um jeito perfeito. Ela diz que a autoridade final não está em uma pessoa só, seja um médium ou o próprio autor do livro. Não. A autoridade está no consenso, na opinião que é formada pelo conjunto de todas essas vozes do mundo espiritual. É a coletividade que funciona como juiz final. E o que é bem interessante é que a obra argumenta que essas ideias não são, assim, uma novidade completa. Pelo contrário, o livro traça uma linha direta até a filosofia clássica, apontando Sócrates e Platão como uma espécie de precursores, gente que já falava de coisas muito parecidas muito antes. O livro basicamente desenha uma linha do tempo das ideias. Ele coloca Sócrates e Platão lá no começo como quem preparou o terreno, séculos antes de Cristo. Depois, claro, vem os ensinamentos de Jesus. E, por fim, já nos anos 1800, chegaria o Espiritismo para reinterpretar e explicar tudo isso. E os paralelos que o livro aponta são bem diretos. A introdução cita conceitos de Sócrates e Platão que soam muito familiares. Por exemplo, a ideia de que o ser humano é uma alma que já existia antes de nascer.
A ideia de que o corpo, na verdade, meio que atrapalha a alma a ver a verdade, a possibilidade de almas imperfeitas reencarnarem em novos corpos, e até mesmo a noção de um espírito protetor, que eles chamavam de daimon, designado para cada pessoa. E tem essa citação de Sócrates, que chegou até nós por meio de Platão, que o livro usa para reforçar essa conexão. A ideia de que a maior tragédia para alguém é chegar no outro mundo com a alma cheia de crimes. Essa ênfase na responsabilidade moral da alma depois da morte é um tema que atravessa os séculos e conecta esses pensadores. Então, resumindo, qual é o grande objetivo aqui? A obra se apresenta, no fundo, como uma tentativa de dar uma nova vida a uma mensagem antiga, de pegar algo que poderia parecer distante e transformar num guia prático, vivo para os dias atuais. Então, o ponto é este. A proposta é fazer com que a lei do Evangelho deixe de ser uma letra morta, algo lido quase que por obrigação. A ideia é que ela se transforme num guia vivo, algo que seja compreendido e principalmente praticado por todo mundo, independente de religião ou crença, e sempre com esse auxílio dos guias espirituais. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Uma pergunta que, na verdade, resume a tese central do livro. O que tem mais força? A voz de um único mestre, por mais sábio que seja, ou o eco de milhares de vozes diferentes dizendo a mesma coisa? Fica aí a reflexão sobre a natureza da verdade e da revelação.